tricotilomania? Um distúrbio da ordem das emoções, da ansiedade, que consiste na mania da pessoa arrancar os próprios cabelos. A primeira coisa que vem é um grande nível de ansiedade. E investigar as raízes dessa ansiedade é fundamental para que haja a cura, para que haja a compreensão dos gatilhos que levam a pessoa a adotar esse comportamento. Uma cliente já em terapia há alguns meses já apresentava esse comportamento que estava mais ameno. Recentemente houve uma piora desse comportamento e nós resolvemos fazer uma experiência de investigação a partir da constelação familiar. Nós observamos que a mania da tricotilomania estava relacionada a uma demanda da avó, a quem a neta tinha uma grande ligação. Então vamos lá. Na representação da constelação feita por essa adolescente, a primeira coisa que eu pedi é que ela escolhesse um boneco para representar a questão da tricotilomania. Então ela escolheu esse boneco. Depois eu pedi que ela me dissesse qual o sentimento que acompanhava o problema. Ela escolheu ansiedade. Escolheu um bonequinho desse aqui. Então eu a pedi que escolhesse um boneco que representasse ela mesma. Ela escolheu esse e colocou assim. Então, ao observar essa colocação, eu mostrei para a pessoa, para a moça, que a ansiedade que ela tinha era do tamanho dela. Isso demonstra uma proporção muito grande de angústia em relação ao motivo que a levava à prática da tricotilomania e que possivelmente explica também a incapacidade de controlar, uma vez que o problema era do tamanho dela. Então, eu pedi que ela observasse o boneco que representava a mania e perguntei: quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que vem à sua mente quando você observa esse boneco? Aí ela disse: minha avó. Aí tudo bem. Então perguntei: qual é a dor da sua avó? Aí ela disse: a perda do filho dela, que por acaso era o padrinho dessa menina. Então ela representou o tio com esse boneco. Então ficou muito perceptível que ela fazia um movimento de estar perto dessa avó, cuidar dessa avó, tentando suprir o vazio do filho, deixado pelo filho. Elas eram muito ligadas e, repetidas vezes, essa adolescente disse que não saberia como faria se a avó faltasse. Não saberia enfrentar a perda da avó. Então, essa frase, nas terapias anteriores, deixava muito claro que a ligação dela com a avó é muito grande. A partir da observação de que a mania da tricotilomania estava ligada à avó e que a avó estava numa posição de sofrimento, concluí que ela estava vivendo um sentimento adotado. Porque uma vez que essa mãe houvesse perdido o filho de uma maneira um pouco incompreensível e gerado nela uma sensação de impotência, a neta assimilou o sofrimento da avó. Como suprir a falta de uma pessoa é impossível, nada que possamos fazer pode suprir a falta de uma pessoa. É um luto que precisa ser vivido, enfrentado e superado à medida do possível. A partir da compreensão dessa condição de um sentimento adotado, nós começamos a trabalhar a ligação dessa neta com essa avó, que estava muito além de uma ligação afetiva, mas um vínculo de cumplicidade, de compartilhar dor. A partir dessa consciência, nós começamos então a trabalhar uma clareza maior a respeito de até onde podemos ir
na cura, no processo de ajuda de uma pessoa em sofrimento. Então deixei para ela uma questão que ela pensasse, que é o seguinte: que em solidariedade à avó, ela desenvolveu o sintoma. Talvez compartilhando essa dor. Há uma outra maneira de ajudar a avó a superar essa falta, ou a administrar melhor a tristeza, o vazio ou a ansiedade que a questão da morte do filho trazia para essa avó. Essa filha poderia honrar a vida do tio e o amor da avó com amor, com alegria, com paz, com realizações felizes, para que dessa maneira ela se sentisse melhor. Um ponto importante a ser observado é que quando essa adolescente se coloca numa situação de ajudar a avó a carregar a dor da avó, ela se obriga a se colocar numa posição de cuidadora da avó. Ela se obriga a alcançar um patamar de poder, de segurança, de capacidade para ser possível cuidar dessa avó, da dor afetiva da avó. Entretanto, esse não é o lugar dessa menina ocupar. Então, quando ela se desloca do seu lugar para cuidar da avó, ela tem que lidar com uma falta de um potencial, de uma experiência, de uma capacidade que ela não tem. Que por mais que ela se esforce, ela nunca vai conseguir alcançar o mesmo nível de conhecimento, experiência e capacidade da avó. Essa situação gera ansiedade, porque é impotência, é incapacidade, é impossibilidade. Observando esse fenômeno por meio das leis naturais, descritas por Bert Hellinger, ordem, equilíbrio e pertencimento, em termos de equilíbrio, ao sair da posição de pequena para ficar maior, para poder cuidar da avó, houve aqui um problema de emaranhamento, um problema em que ela sai do seu lugar para ocupar um lugar hierarquicamente que não é dela e que gera angústia. A partir do momento em que ela se conscientiza de que ela não tem esse poder e que a tentativa de tê-lo estava gerando angústia, ela retorna para o seu lugar, ainda olhando para a avó. Nesse momento, a gente sente que, em termos de pertencimento, ela estava vinculada à avó por uma questão de solidariedade. Agora, logo depois disso, a gente fez um ritual em que a gente lamentasse, em que ela lamentasse muito o fato da avó ter perdido o filho e que, a partir daquele momento, ela honraria a avó com seu amor, com sua alegria, saúde, prosperidade, devolvendo à avó a vida que a avó deu à mãe e a mãe a ela. Desse modo, essa adolescente poderia ocupar o seu lugar na hierarquia dessa família e observar o seu futuro, trabalhar a partir dos seus sonhos, desejos de realização, seus projetos. Ela poderia olhar para o futuro, em paz com essa avó, a quem ela devolveria a alegria, a satisfação por ela estar bem, por ela estar se suprindo, recuperando a sua saúde, o seu equilíbrio. Então, nós podemos observar que o processo de uma constelação familiar é muito interessante porque ele acontece num nível intuitivo que, a partir dos movimentos que se faz, a pessoa tem insights que explicam em muito o que ela esteja vivenciando. Nós observamos aqui que a tricotilomania era oriunda de um grande nível de ansiedade por um movimento inconsciente de busca de compensar a avó pela dor que ela vivia. Um luto vivido, compartilhado por uma menina jovem que não tinha condições de suprir aquele vazio, mas por amor, por cumplicidade, ela adotou os sentimentos da avó e estava apresentando o sintoma como um escape do inconsciente, uma maneira de controlar a angústia que estava concentrada dentro dela.
Então essa é uma demonstração de como a gente pode trabalhar a constelação para tratar diversos temas, diversos assuntos, a partir de uma demanda. Então espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, mande para a gente, será um prazer responder. Se curtiu, compartilhe, ajude outras pessoas a compreenderem a possibilidade de compreender as dinâmicas dos seus problemas e a partir da compreensão trabalhar a cura. Um abraço, até a próxima.